Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafa Jesus aqui do canal Tá Lembrando. E é o seguinte, para quem não me acompanha muito aqui no canal, tá? Esse ano 2018, tô num ano bem atípico aí, né? Mudei de cidade, tô morando aqui em São Paulo e o tempo anda muito escasso aqui para produzir vídeos pro canal, tá? O ano passado, em 2017, eu fiz um vídeo por dia. O canal bombou, saiu de 4 mil inscritos, somos para quase 30 mil inscritos. Maravilha. Esse ano estamos mais devagar, estamos dos 30 mil, estamos chegando nos 60 mil inscritos. Conto com você para compartilhar meu canal. Mas, professor, eu não quero saber disso, eu quero saber de matemática, quero saber de Enem. Por que você falou que aqui é uma revisão para o Enem? Gente, simplesmente porque são 5 exercícios, tá? Opa, aqui, 5 exercícios muito importantes para a matemática do Enem. Quais, professor? Nós vamos trabalhar com 2 envolvendo geometria espacial, tá? Volumes. Nós vamos trabalhar com 2 envolvendo probabilidade e 1 envolvendo porcentagem. Quer dizer, se nos próximos minutos, aí nos próximos 40 minutos, você se dedicar a estudar matemática, eu me comprometo. Ao término desses 40 minutos, você vai deixar um comentário para mim assim: Rafa, realmente valeu a pena, tô melhor do que eu estava antes desse vídeo. Só que aqui tá. Tem 40 minutos pela frente, 45, 50, depende, você vai pausando. Eu recomendo que você pause o exercício no começo e tente resolver sozinho. Depois você pega a minha resolução. Tá bom? Então é o seguinte, estou pensando agora. Faltando aí 20 dias para o Enem, menos de 20 dias para o Enem. Você, a fim de melhorar, 5 exercícios podem elevar o teu nível para você enfrentar essa prova. Será que vale a pena investir 40, 50, uma hora do seu tempo para arregaçar na matemática? Gente, o recado foi dado, espero que vocês curtam essa revisão. Tem revisão teórica e resolução de exercício, tá joia? Vale muito a pena e eu espero o seu like. Já deixa o like aqui, se já foi com a minha cara, já deixa o like aqui. Se não foi com a minha cara, não vai dar dislike não. Assiste o vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e vai deixar o seu like também. Agora, se você quiser comentar e deixar a sua opinião, eu vou adorar. E mais ainda, Rafa, eu quero compartilhar o seu vídeo. Aí, sensacional, eu adoro, estamos falando a mesma língua. Me segue também aí no Facebook, @tá lembrando, lá no Face, tá lembrando. E querendo mandar um e-mail, tá aí meu e-mail também. Beijo, ótima aula. Vem Enem, vem Enem, vem Enem, eu sei que eu vou bem. Aí galera, vamos que vamos. Professor Rafa Jesus aqui do canal Tá Lembrando. Já que vocês pediram pra gente começar a fazer algumas coisas pro Enem, vamos lançar uma playlist aí onde eu vou sempre resolver uma questãozinha aí que caiu nas provas do Enem pra tentar dar um help aí pra vocês que querem passar nessa prova. Vamos que vamos então? Hoje um exercício aí tá de geometria espacial. Vamos nessa! Então, galera, olha só que bacana aqui nessa primeira situação. Em corpos desse estilo, vocês vão entender melhor daqui a pouco. Olha só o que acontece. Imagine você que eu pegasse aqui, ó, e só estou vendo a área dessa base. A área dessa base é um círculo, essa área é verdinha. Vocês concordam que essa área aqui de cima também é a mesma? Sim. Então, o que acontece? Esse aqui é um corpo, é um sólido, tá? Que a área da base é igualzinha aqui à área da tampa, tudo bem? Maravilha. Agora, olha só esse paralelepípedo. Bom, aqui eu não falei, mas aqui é um cilindro, né? Olha esse paralelepípedo, a mesma coisa acontece. Se você considerar aqui a base, ó, essa parte verdinha, essa base é um retângulo, né? E você considerar essa base aqui que eu gosto de chamar de tampa, olha a tampa. Então você tem a base chão lá embaixo e a base tampa aqui. Nós temos a mesma área, óbvio, porque é a mesma figura, são figuras congruentes, elas estão paralelas, maravilha. Então, nessa situação assim, que você tem essas bases paralelas e elas são congruentes e elas têm a mesma área, para você calcular o volume, basta que você faça o quê? Volume, área da base, vezes altura. Então, aqui é a mesma coisa, volume, área da base, vezes altura. Então, você não vai precisar ficar decorando um monte de fórmulas. Você olhou a base é igual a tampa, são paralelos, beleza? Eu posso falar que o volume é a área da base vezes a altura. Aí eu venho aqui e me apoio na geometria plana. Qual que é a área da base? Aqui não é um círculo? É um círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Fechou. Vezes a altura aqui nesse caso, chama h. Morreu, você deduziu aqui rapidamente a formulinha do volume do cilindro. Beleza? Agora aqui a mesma coisa. Olha só, a área da base é um retângulo. Vamos falar que essa dimensão aqui é A, aqui a medida é B e aqui a medida é C. Eu vou primeiro calcular a área da base. A área da base é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então pronto, fiz essa base vezes essa altura. Legal. Calculada a área da base, eu vou multiplicar pela altura do corpo agora, que é vezes C.
Então morreu. Então eu não fico decorando, nossa, o volume do cilindro é πr²h, o volume do paralelepípedo é ABC. Então olha agora essas duas figuras que nós temos aqui. Nesse caso tem um cone, presta atenção que ele tem uma ponta aqui, certo? E aqui eu tenho exemplos de pirâmides, tá? Então aqui nós vamos para a seguinte brincadeira. Quando você tiver corpos, ó, vamos lá, vamos olhar a área da base de novo. Olha a área da base aqui. O que está acontecendo? Fazendo um corte aqui mais ou menos, ó, você observa que essa área aqui não vai ser igual à área de baixo. Ah, é verdade, professor. Então a gente faz uma brincadeira, ó. Então você percebe que esse caso não é igual ao caso anterior. Esse caso ele tem uma ponta. Então lembra no caso anterior como é que era mesmo o volume? Área da base vezes a altura. Show. Só que aqui tem ponta. Quando você tem ponta, você reza 1/3. Você vai multiplicar por 1/3. Ou, galera, o que a gente brinca também? Multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. Então você fala área da base vezes a altura. Tem ponta, reza 1/3. Divide por 3. Então você pode trabalhar com essas duas ideias. Volume área da base vezes a altura tem ponta, reza 1/3. Ou volume área da base vezes a altura tem ponta, reza 1/3. Divide por 3. Joinha? Então nesse caso aqui desse cone, como que eu chegaria no volume? A área da base é um círculo de raio errão. Então a área da base, π errão ao quadrado. Joia? Vezes a altura, que eu vou chamar de hzinho, e tem ponta, reza 1/3, acabou. Então eu não vou ficar decorando πr² vezes h dividido por 3. E no caso das pirâmides, vai depender do quê? Vai depender da base. Então, ó, nesse caso, a base ela é um triângulo. Então, você vai fazer a área do triângulo vezes a altura, tem ponta, reza 1/3. Nesse caso aqui, uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero. Então, você faz a área do quadrilátero, área da base, vezes a altura, tem ponta, reza 1/3. E assim por diante. Beleza? Então, olha que bacana. Primeiro caso, volume, área da base vezes a altura. Joia! Tá. Se tiver ponta, o que você faz? A área da base vezes a altura, tem ponta, reza 1/3, divide por 3. Maravilha. E o outro caso que eu quero te lembrar é o volume de uma esfera, tá? Então você vê que o volume da esfera não vai entrar entre nenhum desses dois casos que nós falamos aqui em cima. O volume da esfera, você vai lembrar do Pierre, que fugindo de uma fera, rezou 4/3 e matou a fera com um cubo. Aqui tem uma historinha que eu conto, tá? Ainda vou fazer um vídeo sobre ela. Mas, galera, o que eu vou te falar? Pro Enem, se você estiver sabendo esses 3 casos aqui, você vai detonar, você sabe chegar na área de qualquer um desses. E nós vamos fazendo nos exercícios, com certeza vão aparecer cada um desses casos aí, eu vou relembrar vocês nessa playlist. Joinha, vamos pro exercício então? Então o exercício falou, em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposta por um cone e dimensões indicadas na figura. Então olhando nossa figurinha fica bem claro, embaixo aqui de cinza você tem o seu cilindro, um cilindro de raio da base 3 e a altura no caso 12, um cilindro reto, e aqui em cima acoplado tem um cone de altura 3 e raio da base também 3. Maravilha, sussa na montanha-russa? O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, galerinha, tem uma informação importante aqui. Tem o caminhão e o volume aí do caminhão é 20 metros cúbicos. Maravilha? Muito bom. E aí, vamos continuar a historinha. Uma região possui um silo cheio, então, ó, possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π e o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... Então, galera, o que eu gosto de falar é o seguinte em matemática, interpretação. Então, vamos pensar aqui na língua portuguesa, o que eu vou ter que fazer? Ó, primeira coisa, eu vou ter que saber o quê? O volume do silo. Ah, é verdade. Mas e aí, depois que eu souber o volume do silo, o que eu vou ter que fazer? Você vai fazer o seguinte, eu vou pegar o volume do silo e vou fazer o quê? Vou dividir por 20. Por que dividir por 20? Porque assim eu vou saber o número de caminhões que eu vou encontrar. Nossa, é verdade. E aqui, ó, que interessante. Ó, como é legal dominar a matemática, entender. Se você multiplicar em cruz, o volume do silo vai ser igual a 20 vezes o número de caminhões. Ah, é verdade, porque o número de caminhões vezes 20, que é a capacidade dele, vai dar o volume do silo. Legal, então agora que eu planejei, eu vou executar. Vamos nessa então? E como que eu vou executar? Primeiro eu vou achar o volume do silo. Mas na língua portuguesa, o volume do silo vai ser dado pelo quê? Muito bem, pelo volume do cilindro mais o volume do cone. Exatamente. Então, galera, nós temos uma missão aqui. Qual que é a missão?
encontrar o volume do cilindro e encontrar o volume do cone. Joinha? Então esse começo de exercício serviu para isso. Serviu para a gente entender o que a gente vai fazer. Eu preciso do volume do cilindro e eu preciso do volume do cone. Vamos nessa então? Então vamos lá. Volume do cilindro, nuvenzinha do saber. Nossa, como é que era mesmo esse negócio? O volume é área da base vezes a altura. Nossa, é verdade. Então vamos lá. Quem é a área da base? A área da base é um círculo de raio 3. A área da base é πr ao quadrado. Show! Vezes a altura, e no caso a altura é 12. Legal, sussa na montanha-russa. Só que mais o volume do cone. Poxa, como é que era o volume do cone mesmo? Ah, se tiver ponta é o quê? Se tem ponta, reza 1/3, divide por 3. Opa, então vamos lá. A área da base, a base do cone é um círculo de raio 3, πr ao quadrado, vezes a altura do nosso cone, que também é 3 aqui, e tem ponta, reza 1/3, divide por 3. Nossa, que legal, professor. Então vamos lá, agora é só executar. Nós temos aqui 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 12, 108. Então 108π, maravilha, tranquilo. Mas aqui nós temos esse 3 cancelando com esse 3, 9π. Beleza, sussa na montanha-russa. Então chegamos que o volume do silo é 117π, só que como ele falou que poderia usar o π igual a 3, eu vou multiplicar 117 vezes 3 e vamos obter 351 metros cúbicos. Galera, então chegamos no volume do silo. E aí, conforme tínhamos combinado, é hora de finalizar. O que eu sei? Que o número de caminhões será dado pelo volume do silo, 351, dividido por 20, que é o volume de um caminhão. E fazendo essa conta, chegamos em 17,55. Agora pensa comigo. Se eu preciso de 17 caminhões mais 0,55 de um caminhão, galera, eu vou conseguir transportar todos esses grãos se eu tiver quantos caminhões? Ah, exatamente, eu não consigo ter 17,55. Se eu pegar só 17 caminhões, vai faltar 0,55 caminhão. Então eu arredondo para 18. Então eu preciso de 18 caminhões aí para conseguir transportar tudo. Joinha? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que tenham entendido. Se você gostou, já deixa o seu like maroto aí, o seu like esperto pra gente. Então bora lá, a questão de hoje, vamos nessa. Essa aqui que é o Enem 2010, uma questão muito bacana. Olha só. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, figura 1. Galera, nessa hora é o que eu falo lá naqueles exercícios de interpretação. Para e já vem ver aqui, ó. Então, olha só. Uma taça tem o formato de um hemisfério. Aí eu já vou pensar sobre esse hemisfério. O que seria esse hemisfério? Eu posso falar que é meia o quê? Se você pensou meia esfera, parabéns, exatamente. Estou pensando numa meia esfera, numa semi-esfera. Muito bom. E aqui a tua mente já te leva para alguma coisa, né? Eu acredito que você já deve ter pensado, nossa, eu sei alguma coisa sobre o volume da esfera, que eu vou falar daqui a pouco. Maravilha? Lembrando, se você quiser dar pausa agora e tentar resolver sozinho, fantástico, tá? Depois você vem aqui e assiste comigo. Muito bem. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, figura 2, para tudo, entenda isso então. Então agora vamos ter mais um tipo de taça nessa festa, tá? Taça no formato cônico, tudo bem? E aí, quando você pensou em cone, eu tenho certeza que você fala assim, opa, peraí, eu também sei alguma coisa de cone. Lembra aquela estratégia que você aprende aqui com o professor Rafa Jesus? Qual que é? O que é isso? O que eu sei disso? Você deve ter pensado, nossa, eu sei alguma coisa, eu sei o volume do cone, que também a gente fala daqui a pouco. Joinha, maravilha. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual para tudo. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ó, o volume dessa semi-esfera, tá? Que é o tanto de líquido que vai caber aqui dentro, vai ter que ser igual ao volume do cone, tá? Lembrando que no cone aqui a gente vai ter que considerar até essa região aqui de cima, essa região superficial, certo? E ó, se você observa, ele te dá o desenho bonitinho. Ele fala, ó, a altura H e o raio dessa região aqui, dessa base circular, 3. Tranquilo? Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de
Então, galera, entenderam o que ele perguntou? Olha só, nós vamos trabalhar com essa altura aqui, certo? É o que você vai querer descobrir, supondo que esse raio aqui seja 3. Beleza pura? Então dei aquela limpada básica pra gente aqui, tá? Tranquilo, pra gente poder começar bonitinho. O que a gente vai fazer primeiro? A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente quer chegar numa igualdade desses volumes. Então, primeira coisa, o que é isso que eu sei disso? O que é o volume da esfera? Você se lembra que o volume da esfera, você lembrava do Pierre, que fugindo da fera rezou 4/3 e matou a fera com um cubo. Maravilha, olha só, esse é o volume da esfera. E eu também vou precisar do volume do cone, tá? E o volume do cone, então, eu vou falar que o volume do cone é o que? Já aprendemos na aula anterior, no vídeo anterior. Volume, área da base, vezes a altura. Quando tiver ponta, rezo 1/3, divide por 3. Maravilha! Então aqui debaixo da figura foi nosso lembrete, tá? Nós lembramos da fórmula. Quer uma notícia boa? A notícia boa é que esse exercício ele já forneceu as fórmulas. Eu que excluí para você e para forçar você a pensar. Mas não vamos dar sopa para azar, né? Vá que o camarada te pede a fórmula, você já sabe. Então agora vamos resolver. Professor, em primeiro lugar agora aqui na resolução eu vou achar o volume dessa semisfera. Então o volume da semisfera. Bom, se é semi, é metade. Então o volume da semisfera é metade do volume da esfera. E o volume da esfera, eu lembro do Pierre, que fugindo da fera rezou 4/3 e matou a fera com um cubo. Maravilha, Pipolson Sussen na montanha russa. Aí você foi lá e viu, mas qual que é o raio dessa semisfera? O raio é 3. Então vamos nessa. Meio, que multiplica 4/3, que multiplica Pierre ao cubo. Só que eu sei que o raio é 3, então 3 ao cubo, joinha. Aqui eu já vou fazer algumas modificações. Vem comigo, ó. Quanto que dá 4 dividido por 2? Dá 2. Então vamos deixar o 2 aqui em cima, legal. Agora, 3 ao cubo dividido por 3 vai dar 3 ao quadrado. Então tem esse π aqui, maravilha. E tem o 3 ao quadrado que eu sei que é 9. Galera, então nós, portanto, podemos concluir que o volume dessa semisfera vai ser 18 π. Maravilha? Você mandou o indiozinho falar oi pro índio. Oi, tupi. Entendeu? Entendeu? Diz oi, tupi. Professor. Professor, chega de piada, pelo amor de Deus. Vamos para a aula, vai, vamos continuar. Então tá legal. Agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos calcular o volume do cone. O volume do cone, você já viu no rascunho aí, o volume do cone é a área da base vezes a altura. Tem ponta, reza 1/3. Muito bom. A área da base, πr ao quadrado. Você viu que o raio continua sendo 3 nesse caso. A altura é o que a gente quer encontrar, h, e tem ponta, reza 1/3. Professor, 3 ao quadrado é 9 por 3 é 3. Isso aqui deu 3π vezes o h. Maravilha. Portanto, você descobriu que o volume do cone é 3πh. Sussa em lá montanha russa. Então, a grande sacada agora é o seguinte. De posse do volume da semisfera, de posse do volume do cone, você se lembra do começo do problema? O que a gente falou? Que eles queriam, os noivos queriam que os volumes fossem iguais. Então eu sei que o volume do nosso cone tem que ser o volume da semi-esfera. Ai, professor, o volume do cone é 3πh, exato. O volume da semisfera é 18π, muito bom. Então, você pode cortar o π com π, vai ficar que 3h é igual a 18. Lembrando que a hora que você corta, você está dividindo dos dois lados, tá? Então aqui é a mesma coisa que eu estivesse fazendo assim, ó. Estou dividindo por π e estou dividindo por π. Muito bem. Então esse π com π cortou, esse π com π cortou. Igual aqui, 3h é igual a 18. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3 dos dois lados. E vamos chegar em que, galera? Vamos chegar que a altura deve ser 6. Nossa, professor, qual que é a unidade trabalhada? Centímetros, 6 centímetros. E aí, voltando lá no nosso probleminha, quando você acha que terminou, você volta no enunciado e viu que ele perguntou a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça. O H é que eu estou procurando mesmo, a alternativa B, 6. Joinha, galera? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha relembrado, espero que você tenha entendido esse exercício aqui do Enem, tá? E que agora você se sinta mais preparado e com tudo isso, uma palavra esteja nascendo aí em você, que é a confiança no seu trabalho. Confiança que com muito esforço e dedicação você vai conseguir o que você tanto sonha. Fechado?
Então vamos lá. Bom, a questão de hoje envolve probabilidade, tá? É um assuntinho aí que a galera vem me perguntando aqui no canal, pedindo para produzir um conteúdo. Então eu peguei hoje começando uma coisa bem simples, bem fácil, tá? Uma questão que daqui a pouco vocês vão ver que é no Enem 2015. Mas como ela é muito fácil, eu vou aproveitar para caprichar nessa aula, lembrando vocês alguma coisa. Bom, primeiro, vamos lembrar assim, quando eu falo de probabilidade de algum evento ocorrer, lembre-se que pode acontecer duas coisas assim extremas. O quê? Primeiro, esse evento não ocorre. Então, se você olhar para mim agora e falar assim, qual a probabilidade do professor Rafa Jesus ser careca? É zero. A probabilidade de eu ser careca é zero, porque você está vendo meu cabelo aqui. Então, eu não sou careca zero. Só que você pode também pensar numa probabilidade máxima. Se você olhar para mim e falar assim, qual a probabilidade do professor Rafa Jesus ser homem? Probabilidade de eu ser homem é 100%. 100% é 1. Então, galera, a primeira coisa então que você deve lembrar em probabilidade de um evento ocorrer varia de zero até 1, certo? Valor mínimo zero, valor máximo 1. Tranquilo? Maravilha? Beleza. Então a gente fala que a probabilidade de um evento ocorrer é o quê? É o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá? Eu gosto de escrever numa linguagem de boteco. Eu falo que essa linguagem aqui é muito chique, muito cheio de glamour. Eu já chego a falar assim: probabilidade de um evento ocorrer é o quê? É o que eu quero sobre o total. Joinha fica um pouquinho mais prático, a gente vai um pouquinho mais rápido. Então vamos dar um exemplo disso? Olha só que bacana. Vamos vir aqui. Vamos pensar num dado, tá? Quando você trabalha com dado não viciado, vamos pegar um dado de 6 fases. Ele tem a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6, certo? Então, isso a gente chama de espaço amostral, tá? Então, o conjunto que está mostrando todas as possibilidades aí que nós temos é chamado de espaço amostral. Legal. Se eu te perguntar agora, qual a probabilidade de eu pegar uma face, de eu lançar o dado e sortear uma face par? Então, olha só, pensando nos casos favoráveis, os casos favoráveis são 2, 4 e 6. Eu tenho 3 possibilidades. Pensando nos casos possíveis, eu tenho 6. Então eu brinco assim, o que eu quero? Eu quero tirar o número par. Então eu tenho uma, duas, três chances. Legal. Num total de 6 faces. Só que a gente consegue simplificar, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, meio. Como em probabilidade a gente trabalha muito com porcentagem, eu posso simplesmente falar que a probabilidade foi 50%. Então eu tenho 50% de chance de tirar um número par, uma face par. Joinha? Bom, e assim a gente vai para o vídeo de hoje, então, bem sussa na montanha-russa, bem tranquilo. Ó, em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Então, para tudo, vocês já sabem como eu gosto de trabalhar. Então, o que que eu penso aqui? A pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, cada uma dessas pessoas recebeu uma senha. Então, eu posso falar que eu tenho 100 senhas distribuídas. A senha número 1, a senha número 2, a senha número 3, a senha número 99 e até a senha número 100. Então eu tenho 100 pessoas. Uma pessoa aqui que pegou a senha 1, a outra pessoa que pegou a senha 2, até a outra pessoa que pegou a senha 100. Fechado? Maravilha? Beleza. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Então, o que acontece? Existe lá, faz conta, uma urna tranquila e de repente vão lá pegar uma das senhas e vão falar: olha, a senha sorteada foi. Tchan, tchararã. Beleza? Legal. Qual a probabilidade da senha sorteada ser o número de 1 a 20? Então vamos nessa. Olha só que tranquilinho. Probabilidade do evento ocorrer. Vamos falar que A é o evento de ser sorteada uma fichinha e uma senha de 1 a 20, tá? A probabilidade de ser sorteada uma fichinha de 1 a 20 é o que eu quero sobre o total. Então vamos lembrar, o que eu quero são os eventos favoráveis, o total são os eventos possíveis. A hora que você for pegar as fichinhas, você tem 100 no total e você quer de 1 a 20, ou seja, você quer 20 delas. Então é claro, você já ficou louco para falar 20%, né? Só que olhando nas alternativas, ele deu na forma fracionária 20%, a alternativa C. Aqui já dá para a gente lembrar uma coisinha também de porcentagem, certo? Olha só que bacana. Quando a gente trabalha com porcentagem, você pode escrever na fórmula usando o símbolo de porcentagem, 20%. Você também pode escrever na forma decimal, então, por exemplo, 0,2, tá? E você também pode escrever na forma fracionária, 20%. Maravilha, gente? Sussa na montanha-russa? Bora para mais uma questão do Enem aqui de probabilidade, vamos lá? Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido,
assustador ou chato. Então parou, já temos umas coisinhas para interpretar. O camaradinha vai postar contos de Halloween aí pra galera, tá? E ele vai poder ser considerado divertido, assustador ou chato. Joinha, o que acontece? Tem alguns que não opinaram. Vamos voltar para o enunciado. Ao final de semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram esta postagem. Então, informação importante, 500 visitantes distintos acessaram essa postagem. Isso aqui eu já vou chamar de T, ó, é o total de visitantes que acessaram a postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Ok, então divertido, galera, 52% da galera achou divertido. Assustador, 15% da galera achou assustador. 12% acharam os contos chato e 21% preferiram não opinar, ficaram em cima do muro. Maravilha. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem. Opa, ele vai sortear um livro entre os visitantes que opinaram, tá? Informação importante. Na postagem Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram, gente, olha só que informação aqui, ó, só entre as que opinaram, ter assinalado que o Contos de Halloween é chato, é mais aproximada por... Bom, no exercício anterior, nós vimos que probabilidade de um evento ocorrer podia ser dado como? Pelo que eu quero sobre o total. Muito bem. Eventos favoráveis sobre os possíveis, que a gente falou, o que eu quero sobre o total. Muito bem. Agora, então vamos lá. No passo 2, o que eu quero? Eu quero que a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso, entre as que opinaram, ter assinalado Contos de Halloween é chato. Então eu quero a probabilidade de uma pessoa ter falado que o Contos de Halloween é chato. Então vamos lá. Eu quero isso daqui, que ele tenha falado que é chato, ou seja, 12% do meu total. Ao invés de usar o 500, eu vou escrever assim, ó, 12% do meu total, que é T, joia, então 12% de T. Maravilha. E aí ele fala, olha, sabendo que são entre as que opinaram. Então, galera, eu não tenho 100%, eu não vou considerar os 500 visitantes, tá? Eu vou considerar só os que opinaram. Quantos que opinaram? O meu 100%, legal, menos os 21%, porque os 21% não opinaram. Isso daqui vai dar 79. Então, na verdade, eu estou trabalhando com 79% do meu total. Agora, uma fração, você pode simplificar total com total. Multiplico por 100 em cima e embaixo, isso dá 12 por 79. E você pode aproximar essa continha aí, então a probabilidade de ser chato é o quê? 0,15. Nossa, que é o total de 15%, alternativa D de dado. Joinha. Galera, agora aqui eu vou falar, por enquanto eu não usei um termo, certo? Mas olha que legal. O grande segredo desse exercício é na hora que ele restringe, ó. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram, tá bom? Então, os que não opinaram caem fora. Então, eu só estou trabalhando com aqueles que acharam divertido, aqueles que acharam assustador, aqueles que acharam chato, que dava um total de 52 com 15, 67, 67 com 12, os 79% que eu falei, que eu escrevi aqui como 0,79 do meu total. Joinha, galera. Então foi muito bacana esse exercício, só trabalhando com a ideia básica de probabilidade. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Maravilha? Porcentagem. Acha que cai ou não? Só cai, né? Então preparado? Are you ready? Bora pro trote. Lembrando que eu vou começar a leitura aqui, sempre a boa leitura é muito importante para uma resolução legal, galera. O que acontece? Muitas vezes vocês leem o enunciado de uma vez e aí fica com muita informação na cabeça e vocês não conseguem pensar direito. Então, qual que é a grande sacada? Uma boa leitura. Vamos lá? Olha só, essa questão caiu no Enem em 2014. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. Então, para tudo, já temos uma boa informação. Eu tenho aí 12 toneladas que vão ter que ser suportadas pela ponte. Fechado? Maravilha? Informação muito importante. Então, nesse momento, eu estou imaginando uma ponte que vai ter que aguentar lá 12 toneladas. Fechado? Bom, o ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte. Opa, para tudo então. Então aqui eu já quero imaginar, eu já quero visualizar a situação. Então eu vou fazer um bom esboço. Vamos nessa? Então olha só, imaginei a minha ponte aqui, tá?
Então ele tem uma sustentação aqui central, certo? Ok? Onde ele vai receber 60% da carga da ponte. Fechado? Informação importante. E o restante, gente, nesse restante agora, já tem uma informação importante, tem isso que eu falo. Quando você vai lendo de forma consciente, quando você vai lendo devagar, fica muito fácil de você pegar as sacadas, as pistas, os spoilers do problema. Se eu já tenho 60% no centro, quanto que está faltando para o 100%? Está faltando 40%, perfeito. E olha lá, será distribuído igualmente entre os outros dois pontos de sustentação. Então, para tudo. Olha o que eu já sei. Peguei a canetinha rosa aqui. No centro, ele vai ter que suportar 60%. Legal. Tá restando, ó, spoiler, tá restando 40%, que vai ser dividido igualmente, 20% para cada um. Maravilha. Então, aqui vai vir 20%. E aqui vai vir 20% também. Maravilha, gente? Aí você fala, ai Rafa, você enrola muito, ai Rafa, você vai devagar. A ideia é o seguinte, eu vou treinar você para ser habituado a ter esse tipo de postura. Porque quando você treina em exercícios fáceis e médios, você começa a criar uma estrutura de resolução de problema que a hora que você cair e enfrentar um exercício mais difícil, você vai conseguir agir dessa forma. Agora, se você não treina nos fáceis e médios, quando chega no difícil, você não tem essa postura. Então vamos nessa, olha só. No caso de carga máxima, as cargas recebidas... Então, peraí, no caso de carga máxima, volta aqui. Eu sei que a carga máxima é 12 toneladas, tá? Então eu estou supondo agora que nós estamos trabalhando com tonelada máxima, aí, com 12 toneladas. As cargas recebidas pelos três pontos de sustentação serão, respectivamente... Gente, exercício sussa na montanha-russa, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber quanto que esse cara aqui vai receber, quantas toneladas, quanto que esse vai receber e quanto que esse vai receber também. Fechado? Então vamos começar? Então, primeiro de tudo, eu vou começar aqui por esse cantinho, canto esquerdo. O canto esquerdo é 20% do total. Então eu tenho 20%. 20% do que, professor? 20% de 12 toneladas. Muito bem. Então aqui eu faço a seguinte continha, ó. Para você que tem dificuldade em fração, vamos lembrar, aqui é 12 por 1, certo? Então primeiro, vou simplificar. Esse zero cortou com esse zero. Muito bom. Então eu estou com 2 décimos vezes 12 por 1. Vamos devagarinho. 2 décimos vezes 12 por 1. Como que eu faço essa continha? Eu multiplico numerador com numerador. 2 vezes 12 dá 24. E divido por 10 vezes 1, que dá 10. Dividir por 10, a vírgula se desloca uma casa para a esquerda. Então, como se estivesse aqui, ó, como se fosse 24,0, a vírgula vem uma casinha para a esquerda, vai ficar 2,40, que você pode escrever simplesmente 2,4. Então, eu já sei que nesse ponto aqui, nesse ponto esquerdo, eu vou ter 2,4 toneladas. Como você está numa prova, galera, teste, você já vem para as alternativas, ó, e dá uma conferida. Só tem que à esquerda dá 2,4. Olha só. Então ninguém mais tem 2,4. Acabou já essa resposta. Como aqui o objetivo é estudar, vamos lá. Rafa, mas na direita também era 20%. Então eu também sei que aqui é 2,4 toneladas. Agora você tem duas formas de proceder. Você pode pensar assim, Rafinha, eu sabia aqui no passo 4, ó, que eram 12 toneladas no total. Só que eu já tenho 2,4 toneladas aqui, mais 2,4 toneladas aqui, que são 4,8. 12 menos 4,8, eu chego em fantásticos 7,2 toneladas. Que aí ó, é realmente o que a gente falou, 2,4, 7,2 e 2,4. Agora você deve estar pensando assim, Rafa, mas eu usei porcentagem. Como que você pode ter feito então? Você pode ter vindo aqui, ao invés de ter feito essa conta, ter pensado, aqui no meio é 60% do total. Então é 60% do que? De 12 toneladas. Aí você pode ter simplificado zero com zero. De novo, você sabe que aqui embaixo do 12 nós temos o 1. 6 vezes 12 deu 72. E 10 vezes 1 deu 10. 72 dividido por 10, a casa se desloca, a vírgula se desloca uma casa para a esquerda, eu tenho os mesmos 7,2. Fechado, gente? Mas o objetivo aqui não é só resolver problema. É o quê? Te ajudar a dar uma revisada, dar uma relembrada. Então, bora para uma revisão de porcentagem agora? Eu vou pegar como exemplo justamente a continha que nós trabalhamos, tá? Que foi o caso 20% de 12. Show? Então a pergunta é,
Quanto que é 20% de 12? Vamos relembrar alguns modos? Primeiro modo, o cara vai lembrar, poxa, professor, porcentagem eu posso trabalhar na forma fracionária, exatamente, que foi o que a gente fez no exercício. 20% de, quando é de a gente multiplica, 20% de 12. Sussa na montanha-russa? Legal. Então vocês já viram que nesse caso, a gente tem o 1 aqui embaixo, você vai multiplicar a fração em cima, numerador com numerador, 20 vezes 12 dá 240, embaixo, 100 vezes 1 dá 100. Show de Boston! Agora eu posso dividir 10 com 10 aqui, cortou os zeros, e 24 dividido por 10 deu os 2,4 que nós tínhamos comentado. Maravilha? Tranquilo? De boa na lagoa? Legal. Vamos fazer de outro modo. Ai, professor, eu adoro ver modos diferentes, porque aí cada dia eu faço de um jeito. Segunda-feira eu faço de um jeito, terça-feira eu faço de outro. Vamos lá. Eu demorei porque eu estava trocando a cor, mas acabei não conseguindo trocar. Só que porcentagem também pode ser vista na forma decimal. Por quê? Ó, vem aqui na nuvenzinha do saber. 20%. Então eu posso cancelar esse zero com zero. Só que 2 dividido por 10 é 0,2, tá joia? Então eu posso falar assim que é 20% de 12. E aí o que você faz? Você faz a continha. Professor, eu venho lá no meu rascunho e faço 12 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E no final, uma virgulinha. Então, uma virgulinha aqui também. 2,4. Nossa, professor, deu a mesma coisa. Na matemática é assim. Você faz de modos diferentes, mas dá a mesma coisa. La mesma coisa. Então vamos. Professor, tem outro modo? Tem. Vamos lá? Apaguei a nuvenzinha do saber aqui, tá? Para sobrar espaço. Ai, professor, eu amo regra de 3. Ah, é a velha regra de 3. Então você vai falar o seguinte, que 12 corresponde a seu 100%. Então você está trabalhando com a grandeza porcentagem aqui, tá? Com a grandeza toneladas aqui. Vou deixar aqui em cima para ficar claro, ó. As toneladas aqui, muito bem. E aqui representando a porcentagem. Legal. 12 toneladas representa 100%. Então você vai falar que X toneladas representa os 20% que você quer encontrar. Maravilha? Agora, como são grandezas diretamente proporcionais, como assim grandezas diretamente proporcionais? Se você aumentar a tonelada, você vai aumentar a porcentagem. Então, tipo assim, uma porcentagem maior de toneladas, eu vou ter um número maior de toneladas. Se eu diminuir a porcentagem, eu vou diminuir as toneladas. Grandezas diretamente proporcionais. Aumenta uma, aumenta a outra. Diminua uma, diminua a outra. Fecharam? Então, eu pratico a multiplicação em cruz. Então, a gente vai falar que x vezes 100, ou seja, 100x, é igual a 12 vezes 20. Legal. Moçada, eu não estou trabalhando muito com simplificações aqui, tá? Para aquela galera que tem mais dificuldade entender. Aí depois a gente vai evoluindo aqui e simplificando mais. Então agora eu tenho o quê? 100x igual a 12 vezes 20. 2 vezes 12 dá 24, com esse zero. Agora eu vou dividir por 100. Então você dividiu por 100 dos dois lados, os dois membros. Agora eu posso cortar esse zero com zero. É como se eu estivesse dividindo por 10 em cima e dividindo por 10 embaixo. E eu tenho 24 décimos, que nós já vimos que dava 2,4. Então, mais um modo de fazer. Caraca, professor, e tem outro? Tem. E se eu chegar agora para você e falar o seguinte, vamos pensar de outro modo? Vamos pensar no velho modo 1% de 12 e 10% de 12? Nossa, como assim, professor? Esse é um método muito bacana. Olha só que legal. Pessoal, achar 1% e 10% é muito fácil. Achar 10%, olha que legal. Vamos ver aqui, ó. Pega o 12. 10% não seria 10% de 12? Aí você tem 1 aqui embaixo. Você já pode cortar esse 0 com esse 0. 1 vezes 12 deu 12. E 10 vezes 1 deu 10. E quanto que dá 12 dividido por 10? 1,2. Então, achar 10%, a vírgula que estava aqui, ela se desloca uma casa para a esquerda. Então, é só você deslocar uma casa, uma posiçãozinha para a esquerda. Agora vamos ver 1%. Calcular agora 1% de 12. Vamos lá. Lembrando que 12 está aqui, é como se fosse 12,0. Eu vou fazer 1% de 12. Vou lembrar que 1 está aqui embaixo. 1 vezes 12 costuma dar 12, dividido por 100. Agora, quando eu divido por 100, a vírgula que estava aqui, ó, se desloca 2 casas para a esquerda. Então, é como se ela viesse para cá e ficasse assim. Só que o que eu faço? Coloco o 0, então fica 0,12. Então, quando eu vou achar 1%, é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, vamos ver se você entendeu?
Vamos começar pelo 10%. 10% de 12 é 1,2. Fechou. Se eu precisar de 1% de 12, a vírgula se desloca duas casas, vai ser 0,12. No caso, eu estou procurando 20% de 12. Se eu já sei 10%, se eu multiplicar por 2, eu não vou ter 20% de 12? E quanto que é isso aqui vezes 2? É 2,4. Então é uma outra maneira muito simples. Fechado, isso eu vou voltar a explicar num outro vídeo de porcentagem para vocês aqui também. Caramba, que legal que vocês assistiram 5 vídeos. Não, para você ter chegado até aqui, primeiro, você já merece parabéns. Parabéns, você já é um aluno diferenciado. Eu tenho certeza que a maioria dos alunos, na hora que eu falei lá no começo, na abertura, 40 minutos, já se desconectou e falou, não, não vou assistir esse vídeo não, vai ser muito longo, não vai compensar. Você fez a diferença, você faz parte da minoria, então parabéns, sinta-se bem, sinta-se confiante, porque você está na frente de muita gente. Agora, se você não deixou o like, deixa o seu like, tá? Se você não comentou, já comenta e compartilha esse vídeo pra galera. E se não tiver inscrito no canal, pelo amor de Deus, acho que não é o seu caso, né? Inscreva-se já. Agora, nos próximos segundos, vai ter indicações de mais vídeos bacanas que você pode conferir aqui no meu canal. Um beijo, bora pro trote e arregaça no Enem! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...